Hoje a gente vai falar sobre as atividades preliminares e 3 tipos de documentos, que é estratégia global de auditoria, plano de auditoria e o documento de alterações, tá? Então vamos lá, pessoal. Então lembrando, né? Todo planejamento é aquele que obtém objetivo, metas e métodos, ou seja, é fácil para poder organizar, é feito para organizar, tornar eficaz tudo aquilo que a gente faz, né? Então, no caso da auditoria, torna-se mais eficaz a auditoria, porque eu sei exatamente com quem comunicar, que jeito que eu vou fazer, como que eu vou fazer, tá? Então, vamos lá. O que são atividades preliminares de auditoria, né, nesse planejamento? São as atividades iniciais que o auditor vai começar a fazer, né, no planejamento. Ele vai identificar, avaliar eventos ou situações que dificultam o planejamento. Então, nessa primeira visita, que são as atividades iniciais, ele vai verificar, vai avaliar, vai detectar alguns tipos de problemas, aquilo que vai dificultar, qualquer tipo de barreira que pode pressionar para a gente não alcançar o nosso objetivo, né? Então, a gente encontra esses probleminhas e a gente vai colocar no planejamento uma solução já para que a gente possa executar a nossa auditoria de maneira eficaz, tá? Depois nós temos aqui, em relação às atividades preliminares, nós temos a NBC TA 220, que fala o seguinte, que essa documentação ela deve ser bem analisada, porque é a partir dela que a administração vai aceitar o seu trabalho, né? Então nós fizemos toda a parte de atividades preliminares, fizemos um rascunho desse planejamento, ok? E aí a gente vai colocar um termo de contrato da auditoria de aceitação. Por quê? Porque nessas atividades preliminares eu posso colocar, eu tive dificuldade de conversar com o presidente da empresa. O funcionário X, que era para colocar as informações no software, não quis abrir o software para mim, né? Então isso são as atividades preliminares que a gente vai colocando todas as situações. E depois a gente vai colocar, vou ter que comunicar com o presidente, vou ter que ter acesso ao programa, vou ter que ter acesso a todas as informações. E é um termo que vai estar aqui, regente ao NBC TA 220, que fala sobre aceitação da auditoria, e ali está colocando também todas as informações sobre a independência do auditor. Então lembrando o que é a independência do auditor. O auditor ele pode dar total opinião, total parecer, sem nenhuma ligação com a empresa, né? Ele é uma pessoa isenta de qualquer tipo de influência. Isso é a independência do auditor, tá? A NBC 210 fala sobre a concordância dos termos. Então, como que você faz esse termo para que a empresa concorde com tudo aquilo que você viu nas atividades preliminares, tá? Então, a importância das atividades preliminares é exatamente para isso. Aí nós temos um documento que chama Estratégia Global de Auditoria. O que é essa estratégia global? É muito mais questões técnicas que a gente vai observar, né? Então, primeiro, você vai identificar as características do trabalho, a empresa que você vai trabalhar, como que é a hierarquia, o organograma dessa empresa, como que funciona a comunicação dessa empresa, né? Depois, vocês vão definir os objetivos para essa empresa. Então a gente está fazendo planejamento, certo? Então a gente vai definir os objetivos, né? Então o primeiro objetivo é analisar aquele software, as demonstrações contábeis X. Depois eu tenho que analisar aquele documento feito à mão que vai ser passado para o programa e para a pessoa Y, né? Então a gente vai criando os objetivos. Considerar a independência do auditor. Então, de novo, né, verificar como que a gente vai estar no termo, já que já foi assinado, aí tudo bem. Mas aqui a gente sempre tem que, nesse documento, das estratégias globais, colocar que nós somos isentos de qualquer tipo de influência dentro da empresa, tá? Considerar as atividades preliminares. Então, tudo que a gente observou aqui nas atividades preliminares, a gente vai ter que colocar nesse documento aqui. Manter o contato com o auditor antecessor. Aí é o seguinte, há possibilidade da gente conseguir manter contato com o auditor antecessor, né? Então a gente verifica o que o auditor falou, logicamente se esse auditor quiser passar todas essas informações, ok?
mas a gente tem essa possibilidade. A gente já tem algumas observações, porém, de novo eu falo para vocês, pessoal, cuidado para não criar preconceito em relação à auditoria. Então, às vezes a gente conversa com o auditor e o antecessor, e o auditor e o antecessor fala assim, eu peguei 2 fraudes lá em questões. Lembrando que isso é muito complicado, por quê? Porque a gente precisa pedir autorização para os órgãos, né? Ou seja, CFC, entre outros. Por quê, pessoal? Porque as informações, elas são particulares, elas são sigilosas. Normalmente a gente consegue essas informações ou por meio judicial, tá? Ou por própria autorização da empresa. Aí tudo bem, tá? Outra, qualquer assunto a ser reportado pela ADM. O seguinte, aí tem outra questão super importante a ser observada, né? O parecer, né, ou a opinião do auditor, ele é do auditor. Então ele não pode ser influenciado, por isso que tem a dependência, né? E por isso que a gente tem que ter o ceticismo, ou seja, fazer as perguntas para o pessoal da administração, os seus funcionários, para a gente ter a maior quantidade de informações possíveis, tá? Mas a gente pode passar as informações para a administração, para a gente poder colher mais informações, porém, a gente não pode aceitar nenhum tipo de conselho ou dados a serem impostos no nosso parecer por imposto, ou seja, ser imposto pela administração ser colocado. Ou seja, chega o presidente e fala, coloca aí no seu relatório Y, X, tal. Não, isso aí não pode ser feito porque o relatório do parecer é do auditor, tá? Procedimentos para obter evidências, então aqui a gente vai colocar todos os procedimentos para a gente poder conseguir as evidências, caso a gente entende que há algum tipo de distorção, a gente tem que buscar evidências para isso, né? Só achar não pode, a gente tem que evidenciar essas distorções. E outros procedimentos para quê? Para obter a qualidade na nossa auditoria, né? Embasamento, leis, regulamentos e assim por diante. Quanto mais informações dessa, mais qualidade fica a nossa auditoria. Aí a gente tem o plano de auditoria, é outro documento. Identifica e avalia os riscos. No plano de auditoria, a gente vai levar em consideração, logicamente, todas as estratégias globais que foram realizadas, todas elas, tá? Só que a gente vai voltar para os riscos desse planejamento. Lembrando dos riscos, né, pessoal? Que os riscos, eles são definidos pelas distorções, que podem ser erros, equívocos e fraudes, tá? Bom, a identificação e gestão do risco pode ser obtida de maneiras mais fáceis, segundo as normas NPC TA 315, né? Já a 330 fala sobre as respostas aos riscos, ou seja, se a gente acha o risco, como que a gente vai criar respostas para ele, as soluções para isso, como que a gente vai colocar, evidenciar isso tudo, tá? Procedimentos para trabalhar segundo as normas brasileiras de contabilidade. Então aqui a gente vai colocar todos os procedimentos, como que a gente vai trabalhar segundo as normas brasileiras de contabilidade. No plano, a diferença entre a estratégia global e o plano de auditoria é que no plano de auditoria aqui vai estar muito bem planejadinho em relação ao cronograma, né? Ou seja, aqui vai estar quando eu vou fazer, como eu vou fazer, onde eu vou fazer, quem que vai fazer, se vai ser a equipe, algum membro da equipe, né? Então no plano é um plano de ação, né? Então ali vai estar descrito tudo detalhadamente como que vai ser feito, tá? Deve haver atualização dos 2 documentos. Então, lembrando que o planejamento é um planejamento cíclico, né? Ele é um contínuo, ele não é um planejamento que a gente faz só no início. Então, conforme a gente vai executando, provavelmente a gente vai ter atualizações tanto nesse documento quanto nesse documento, tá? Deve gerenciar mudanças. Daí na norma brasileira de contabilidade DA 220 fala sobre o gerenciamento de mudanças. Há mudanças, né? A gente vai fazer mudanças, porém esses documentos já foram evidenciados, já foram colocados, né? Já estão documentados. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer um documento de gerenciamento de mudanças, e esse gerenciamento de mudanças é o que vai ser a atualização desses outros documentos. Então ele vai manter dessa maneira. Porém, no gerenciamento de mudança a gente vai colocar, nas normas realizadas pelas atividades preliminares,
encontramos no dia X outro tipo de problema que pode estar acontecendo. Aí a gente gerencia essa mudança. Então, tudo documentado, tá, pessoal? Bom, o que mais? A gente tem a documentação, que é a documentação dessa alteração que eu estou falando, né? Então, essas documentações, elas devem ser, essa alteração, ela deve ser totalmente documentada. Estou falando isso, estou frisando isso, pessoal, porque normalmente, o que acontece? Os auditores, eles fazem os relatórios e a hora que ocorre qualquer tipo de mudança, eles vão lá e alteram o documento original, como que se fosse ele tivesse obtido essas informações já lá no início. Porém, qual que é o problema disso? Às vezes a gente está executando e a gente encontrou esse tipo de problema. E esse tipo de problema, ele vai acarretar outra consequência. Se a gente modificar só esse documento, essa consequência não vai ser modificada lá na frente. Então, por isso que é importante a gente modificar no gerenciamento de mudanças. Bom, então quais são as documentações por resumo? Primeiro, estratégia global de auditoria, que é o registro das decisões chaves consideradas necessárias para planejar adequadamente a auditoria e comunicar temas importantes à equipe de trabalho, né? Estou no slide 23 lendo aí para vocês. O plano de auditoria é o registro da natureza, da época e da extensão planejada dos procedimentos de avaliação de risco avaliados, inclui revisão, acompanhamento, checagem antes da aplicação. E as eventuais alterações, que é o gerenciamento de mudanças, significativas ocorridas na estratégia global ou no plano de auditoria durante o trabalho de auditoria em razões dessas alterações. Então esses são os documentos que um auditor tem que ter no planejamento, hein, pessoal? A gente está falando sobre planejamento, né? Executando o planejamento, faz a execução, busca aquilo que está errado, faz a checagem, faz uma ação corretiva, a gente poder ter uma execução eficaz da nossa auditoria. Tudo bem, pessoal? Pessoal, eu acho que por hoje tranquilo. Se tiver alguma dúvida, estou à disposição no fórum e segue então exercícios para que vocês possam fazer. Um abraço a todos, tenham bons estudos.